do empréstimo do exterior. Isso não está na lei, mas foi uma decisão que se adequou à época, à necessidade social. E inconstitucional não. Contra a lei não. Nós estamos num ponto em branco da lei. E outra situação foi a questão mais recente da exoneração do fiador dos contratos de locação. As leis de inquilinato todas, desde a sua primeira, dizem que a responsabilidade do fiador vai até a extinção contrária dos contratos, portanto a entrega da chave. Em determinadas situações, a maioria, ainda não temos uma súmula, a maioria do STJ entendeu que em determinadas situações não é conveniente, não aceita interesse social que alguém que o fiador, portanto, tem que ter a liberação do fiador. Isso antes da vigência do Código Civil. Portanto, existem princípios, há uma principiologia nova nesse Código Civil. Defeitos, sim, não. Defeitos de última hora. Defeitos de um assodamento daqueles que mexeram por fim. Talvez assodamento e algo mais. Trouxeram artigos perplexos, como a sucessão do cônjuge, como a sucessão dos companheiros, e alguns outros artigos que merecem ser alterados, mas o contexto principiológico traz uma filosofia argumentativa. A todo momento o juiz é chamado a decidir no aqui e no agora. Em determinadas situações ele vai dizer se a atividade de risco ocasionou um acidente e, portanto, aplicará a teoria da responsabilidade objetiva. Em determinada situação, ele tem que julgar se o testamento feito de próprio punho, sem testemunha, pode valer. Mas, digamos, tantas situações, estaria o juiz assumindo uma posição arbitrária ou discricionária, que ao menos essa foi uma interpretação de primeira hora. Quando nós temos um poder otorgado ao julgador, ele não vai criar caminhos se o operador do direito não lhe dá contar. Ele não vai tirar as conclusões do nada, mas sim da argumentação. Portanto, a responsabilidade por essas chamadas cláusulas abertas não queiram imputar ao juiz a responsabilidade de quem vai indicar os caminhos e deve fazer o cujo bem é o advogado, que ao receber o seu cliente no seu escritório, no seu ministério, doutor, estou desesperado, o contrato eu assinei, mas não consigo cumpri-lo. E o advogado vai buscar um caminho para que aquela cláusula seja ao menos atenuada, se não julgada ilícita alguma. Portanto, há todo um convite à argumentação nas cláusulas principiológicas desse código. E eu traria aqui alguns subsídios para nós encerrarmos com alguns slides em torno da aplicação moderna do direito quanto de contraponto à justiça formal e à justiça concreta. Vamos começar com as slides, por favor. Talvez tenhamos que apagar aqui a luz, não? Nós temos que nos desvincular do ensino dogmático que durante 150 anos dominou o país. O ensino dogmático que foi positivista e aqui até hoje, agora sim, muito obrigado, e que até hoje domina alguns currículos da faculdade, colocando que é um segundo centro de todas as coisas, não que ele não tivesse o seu valor, mas ele mesmo confessou, quando foi para Chicago, que a sua corrente de pensamento fez com que ele sentisse na própria carne que ele tivesse sustentado o governo de Hitler. E confessa numa palestra que fez aqui, juntamente com o professor Miguel Reale, que se tivesse dentro, se fosse mais jovem, iria rever tudo. E nós, durante muitos anos, até o início da década de 90, as nossas faculdades ficavam, e algumas ainda ficam, com Kelsen, com Hart, e esquece de Chaim Perelman, esquece de Abraham, esquece de Agressivo, esquece de Miguel Reale. Aqui eu procuro fazer.
que é o mais acessível. Ler César não é agradável. Não existe nada mais desagradável do que um texto evangélico. Não se entende nada, senão numa 10ª ou 15ª leitura. César não se entende na primeira leitura. Então existe uma nova retórica, existem novos critérios de justiça, na verdade, novos velhos critérios de justiça. Vamos ao próximo slide. Aplicar a lei depende de uma interpretação. Eu não consigo aplicar a lei sem interpretá-la. É absolutamente falso o blocado em claro dessa se interpretar. Perante a clareza não se interpreta. Se interpreta sempre sim. A lei clara ou menos clara é sempre interpretada e só se interpreta para aplicar a lei. Mesmo os exercícios que vocês fazem na faculdade têm como finalidade aprender a aplicar a lei. Portanto, aplicar a lei e interpretar é um raciocínio único e complexo. E nesse raciocínio único e complexo, nós temos que trazer vários elementos, não um elemento só. A primeira noção que se tem de justiça é uma justiça comutativa ou sinalagmática. O Danás toma cá. Não tem nada a ver com o Congresso brasileiro. Ou tem, né? Ou tem. Na realidade, uma palestra dessa, ela joga algumas sementes para que essas sementes floresçam e para que vocês se de nada tentarem vir aqui e repetir o que está nos meus livros ou fazer comentários de lei. Então nós temos mesmo que refletir para que essa lei fique marcante como algo que foi plantado e que desejará, talvez não amanhã nem depois, mas desejará no futuro. A justiça comutativa sinalagmática é aquela que primeiro vem à mente, de reciprocidade das prestações, aplicada no direito privado, mas não se limita a ele, aos contratos, onde quem compra vende, tem paga, recebe alguma coisa, um princípio aplicado às relações privadas, inclusive aos direitos de família, em tese. Segundo conceito, e aqui nós avançamos com a história também, séculos de histórias para passar de um contexto para outro, a justiça distributiva. Uma expressão que nem sempre é conhecida pelo lei, porque deve tratar igualmente os iguais e igualmente os iguais. É uma equitatividade da justiça, por isso que, ao desprovido de meios, nós temos que prover meios jurídicos, como se faz por parte do consumidor. Portanto, há um tratamento desigual. O consumidor tem armas mais poderosas do que o fornecedor de serviços. A dificuldade é aquele, no critério, no caso concreto, quando existe desigualdade, que é um conceito dinâmico. O que é igual hoje pode não ser igual amanhã. A justiça legal, ou geral, quando é aquela que abrange toda a vasta sociedade, uma vasta parcela da sociedade, faz com que os membros dessa sociedade têm um dever geral. E a atividade de cada um seja em prol do bem comum. É claro que é uma justiça ideal. E aqui a arte sempre acompanha o direito errado. Eu me lembro da poesia de Pedro de Carvalho Soneto, onde ele diz que a felicidade está sempre entre nós, como nós conquistamos quando é colocando. E a justiça está sempre entre nós, como nós conquistamos quando é colocando. Então esse é um conceito que nós buscamos, e devemos buscar sempre, ainda que seja um conceito ideal. E é por isso que sempre vão se declarar a justiça convencional, que é a justiça dos homens, com a justiça substancial, algo mais etéreo, algo que está acima da matéria. E aí então a justiça formal e a justiça concreta. A aplicação e exercício. Chegamos à justiça social. Essa é a mais moderna, essa é do século XX. Onde se percebe com a Revolução Industrial que há uma necessidade de proteção aos menos favorecidos, que é que ter um critério para a distribuição de bens,
quer se afastar das diferenças sociais, que o pobre tem que ser menos pobre, o rico menos rico, mas todos devem ter os meios para progredir, e que não se nivele nunca pelo pobre, nunca se nivele pelo rico, mas se nivele pela justiça social. Se aqueles que estão hoje no poder fizessem aquilo que prometeram, como é difícil fazer, e é fácil falar, eu confesso que se eu estivesse lá, também me frustraria. Os critérios devem levar em conta não apenas a fortuna, mas também os instrumentos de defesa de cada um. E dentro da aplicação da justiça, devem apontar alguns critérios que o julgador, que o operador do direito deve levar em conta no seu raciocínio para argumentar. Primeiro critério, a cada um a mesma coisa, e a cada um a mesma coisa pode ser um critério justo, pode ser justo em algumas situações, injusto em inúmeras, porque somente pessoas que entendem a situação podem ser tratadas igualmente, e tratamentos desiguais também são justos. A cada qual segundo os seus méritos. Quais os méritos que devem ser considerados? Imagine um concurso de prova de títulos, quando se exige uma pontuação por diploma, mas será que o diploma da escola A, que tem legalmente o mesmo valor da escola B, deve valer a mesma coisa? No critério objetivo, sim. E certamente não se está fazendo justiça. Os méritos considerados devem ser do mesmo nível. A cada qual segundo suas obras. Aqui não há um tratamento igual, mas um tratamento proporcional. E aqui somente será de conta o resultado. As obras comparadas devem ser da mesma espécie. Voltamos ao exemplo do concurso de provas de títulos. Alguém apresenta um livro, foi por ele escrito, que levou 10 anos. Outro apresenta um livro que levou 3 meses. Para o critério legal, terá talvez o mesmo valor. A cada qual segundo suas necessidades. Esta posição afeta diretamente o direito social. Porque a necessidade varia de pessoa para pessoa e o que são necessidades essenciais. Em locais onde não tem água, a água é essencial.